Sim, a sua mão. Olha, tem duas jovens aqui, primeira vez, duas jovens que a igreja as receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindas. Amém. Uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. É sempre muito bom nós estarmos em família. Amém, igreja. Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Dá um abraço nele, um aperto de mão, dá uma cutucada nele aí se ele não acordou ainda, uma balançada, uma ombrada, um chute na canela, um peteleco na orelha dele, para ele acordar. Amém? Muito bom nós estarmos aqui nesta noite para ouvirmos Deus falar. Deus fala, amém? Amém, igreja? Costumo falar, se você veio aqui para ouvir aquilo que você precisa, talvez você esteja no lugar errado. Mas se você veio aqui para ouvir o que Deus tem para você, aí certamente você veio no lugar exato. Então esteja preparado para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Deus sonda os nossos corações, Deus tem uma resposta certa, Deus tem uma palavra exata para as nossas vidas. Por mais que algumas vezes não seja de acordo com o nosso parecer, às vezes esperamos algo de Deus traz outra coisa, de uma outra forma, de uma outra maneira. Foi domingo à noite, eu trouxe uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, e sobre esta palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, lá no capítulo 11, então é uma passagem muito profunda, e a profundidade da riqueza de Deus realmente o texto traz, mas por vezes é difícil nós compreendermos o mover de Deus, é difícil compreendermos como Deus está agindo. Já falei outras vezes aqui, que nós, como seres humanos, somos limitados a entender algo que é supremo, o Criador de todas as coisas. Como a criatura vai entender o seu Criador? Claro que somos limitados nessa ciência, nesse entendimento. Nós, seres humanos, e aí no grego tem uma definição sobre tempo, né? O tempo no grego para o homem é o tempo, o cronos. O cronos é esse termo que nós temos de presente, de passado e futuro. O tempo de Deus é o kairos de Deus, é um tempo que está fora de presente, passado e futuro. Eu, como ser humano, nós, como seres humanos, precisamos desses estágios, presente, passado e futuro, para compreendermos, inclusive, a nossa história. Mas Deus não, Deus é atemporal. Deus não está preso ao passado, nem presente, nem ao futuro. Deus vê tudo num flash só. E aí eu brinquei que para Deus é muito tranquilo, né? Porque Ele já vê o nosso nascimento e a nossa morte, tudo que nós iremos passar, para Deus é tranquilo, Ele não precisa esperar, porque Ele já está vendo tudo. Só que nós, o problema sempre está conosco, né? Então entendermos e olharmos, não sei qual é o futuro, eu sei qual foi o meu passado, estou vivendo meu futuro, meu presente, mas meu futuro não sei. E com isso é muito difícil esperar em Deus. Quão difícil é, creio eu, a maior dificuldade do ser humano é perseverar nessa espera. Mas saiba, meus amados, que Deus, tranquilão, Deus está tranquilo no trono dele, porque Ele está vendo tudo num flash só. E eu creio, e essa é a nossa oração, que nesse flash só que Deus nos vê, que Ele possa encontrar em nós perseverança, fé, esperança, para que aquilo que nós esperamos um dia chegará em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, quero chamar meu querido pastor, já estou profetizando, amém? Ô glória. Diácono Renan, que estará ministrando aqui a palavra nesta noite. Continuidade a uma série de mensagens que nós estamos pregando às quartas-feiras. Começamos quarta-feira passada sobre os 3 poços de Isaac. Então, na quarta-feira passada, o primeiro poço foi ministrado. E nesta noite agora, meu querido Diácono Renan estará ministrando sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, varão. Boa noite mais uma vez, igreja. Graças a Deus. Como bom, quero agradecer a Deus essa oportunidade, ao pastor Alexandre. É muito bom estar aqui compartilhando aquilo que Deus falou ao meu coração, nessa proposta de série de mensagens muito edificante. Eu quero já começar fazendo um adendo do qual eu vou dar um testemunho ao longo da mensagem. Essa mensagem, quando Deus colocou, quando eu comecei a preparar, pensar, meditar, ela foi preponderante para eu estar aqui hoje pregando. Eu posso afirmar categoricamente aos irmãos, eu não teria condição alguma de estar nesse púlpito hoje por questões que eu vou compartilhar no momento oportuno. Mas ao meditar, ao ler essa palavra, vem um ânimo de Deus, vem um renovo de Deus, veio algo diferente de Deus que eu creio que será derramado sobre cada um de vós nessa noite. Então espere,
Como o pastor introduziu, talvez, quem sabe, sem nem saber o que sucedeu e aquilo que Deus colocou no meu coração, mas a mensagem hoje versa sobre perseverança, sobre insistência, sobre não desistir. Vamos falar então um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 21. Pregamos, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, autoria mosaica, né? Escrito mais ou menos em 1445 a 1405 a.C. E quando eu começo a ler o capítulo 29, eu já vejo como ele é atual, como a palavra de Deus é viva. Gênesis, capítulo 26, versículo de número 21. Gênesis, capítulo 26, versículo de número 21. Como a palavra é atual. E se você achou, vamos nos colocar de pé para a leitura prefacial. Se assim você puder, se não puder, não quiser, fique à vontade, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, queremos mais uma vez te agradecer, Pai. A oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, toma as nossas mentes cativas a ti. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ouvir a tua voz, seguir a tua direção, compreender, Deus, aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos todo impedimento, toda barreira espiritual. Deus, queremos sair daqui renovados, precisamos sair daqui transformados. Derrama sobre a tua igreja nessa noite uma unção de perseverança, uma unção, Deus, de ação, que, Deus, os teus filhos jamais desistem em meio das dificuldades, em meio às lutas, em meio às mazelas da vida. Deus, nós haveremos de saber em quem nós temos crido, e nessa força, e nessa fé nós haveremos de seguir avante. Então abençoa as nossas vidas, me usa também, Paizinho, conforme o teu querer, é o que te pedimos e fazemos agradecidos, no nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Quem aqui não esteve no último culto de quarta-feira? Levante sua mão, só para eu saber. Muita gente, né? É necessário fazer uma introdução sobre o contexto de Isaac. Introdução essa feita no último culto, mas extremamente necessária para darmos continuidade ao prosseguir dessa mensagem. Eu te convido a voltar para o primeiro versículo do capítulo 26, para que você entenda o que sucedeu na vida de Isaac, o que vinha sucedendo. E o versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Para aqui. Havia fome na terra. Meus amados, a fome na terra, no contexto daquela época, era uma crise sobremodo grave. Porque aquele povo vivia o quê? Da agricultura, da agropecuária, e não havia sistema de irrigação, não havia as técnicas que nós temos hoje. Quando a terra não dava o seu fruto, meu amado, era fome, era morte, era desespero. E eu olho, fome na terra, sinônimo de crise. Eu abro o jornal dessa manhã, eu vejo crise. Eu vejo como a Bíblia é atual, que crise nós estamos passando, que momento sensível o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado está. Era uma crise semelhante, porque, meus amados, ali era questão de vida. Hoje pessoas estão morrendo aí na porta de hospitais, pessoas estão morrendo sem ter o que comer, é violência, crise instaurada. E no momento de crise, naquela época, como eu disse, por não haver sistema de irrigação, por não haver uma técnica mais evoluída, quando vinha fome, quando vinha seca, quando a terra não dava o seu fruto, era natural que as pessoas buscassem o Egito. Mas por que o Egito? O rio Nilo, que está ali sobre o Egito, ele transborda. E no transbordar do rio Nilo, todo o solo em torno dele, naturalmente é fértil. Então ali havia uma irrigação, entre aspas, natural, automática. Não necessitava de algo do homem. Então era natural que as pessoas buscassem o Egito, porque o Egito era o resquício de esperança de que aquelas pessoas haveriam de encontrar o que comer, de conseguir manter o seu gado, a sua vida. E, meus amados, Isaac está num momento de crise, e o mais curioso é que uma crise semelhante a que seu pai Abraão enfrentou, salvo o melhor juízo, no capítulo 12. E Abraão foi para o Egito. Abraão foi para o Egito. Seria natural Isaac, tendo o espelho do seu pai, nesse momento de crise, partir para o Egito. Ele tem dois fatores preponderantes para ir para o Egito. Primeiro, a orientação, uma concepção do seu pai, algo que ele viu seu pai fazer no momento de crise, então é natural um filho se espelhar no pai. E também a lógica, a racionalidade,
que dizia que tinha que se ir para o Egito, porque ali haveria de ter uma terra mais fértil no momento de crise. E olha o que vai acontecer. Versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Meus amados, uma coisa é certa nas nossas vidas. Quando vier uma crise, e aqui a crise, como eu disse, representava a morte. Se você não buscasse, você não teria como sobreviver, você não teria o que comer, você não teria que dar água para o seu gado desfaleceria. Mas uma certeza que eu vejo olhando para a vida de Isaque nesse momento, é que quando a crise toma uma proporção que aos olhos humanos não tem solução, Deus aparece e dá uma direção. Ele fala conosco. O mesmo Deus que apareceu para Isaque nesse momento de crise, Ele está aqui nessa noite. E se você está aqui é porque Deus quer te dar uma direção. Então escute a voz de Deus, meu amado. Preste atenção naquilo que Deus está falando ao teu coração. Ele está aqui. Mas Deus manda Isaque ficar em Gerar. Meus amados, Gerar era o lugar mais paradoxal para se ficar. Gerar do hebraico vem alojamento ou lugar de pernoite. São duas traduções aceitas do hebraico para a palavra gerar. Em primeiro lugar, se eu olho para a tradução de lugar de pernoite, eu imagino que não seja um lugar propício para eu fazer habitação. Morada, concorda? Então, gerar não era um lugar para se fazer morada. E mais, alojamento. Se eu olho para um alojamento, também não é lugar de fazer morada. Quem foi no retiro de carnaval aqui? Ficamos em alojamento masculino e feminino. Na verdade, e meus amados, o alojamento masculino, 2 noites lá, era impossível você sobreviver. Porque tinha gente que roncava mais que britadeira. Eu não vou dar nomes para não constranger. Mas é um lugar que você não pode fazer morada. É impossível, não é adequado, não é correto. Mas Deus determina e manda Isaque ficar em Gerar. E o que Isaque faz? Fica em Gerar. Como dito pelo pastor, muitas vezes ouvimos de Deus aquilo que não queremos, ou que nem imaginamos, ou que nem esperamos. Meus amados, o paradoxo de Deus é louco aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, não adianta. Muitas vezes você quer sair do teu trabalho porque está se sentindo perseguido, que não aguenta mais, aí Deus manda você ficar e você fala, não é possível. Aí Deus manda você sair de um lugar que está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Não tem por que eu sair, mas Deus vai e manda você sair. Paradoxo de Deus, realmente aos nossos olhos, na nossa mente, é algo muitas vezes incompreensível, mas vivemos sobre uma certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus mandou, se Deus determinou, é o melhor. Os planos dele são muito maiores que os nossos. Mas a nossa visão limitada nos angustia. Mas Isaque era diferenciado. Ele fica em Gerar. Ele vai, segue. Depois leia na sua casa, com calma. Isaque se estabelece e começa a prosperar muito naquela terra. O inimaginável acontece. Naquela terra que seria um local de passagem, naquela terra que não seria um lugar propício para se estabelecer, a palavra de Deus vai dizer que Isaque colhia a 100 por 1, naquele mesmo ano que ele se estabeleceu. Meus amados, quando Deus nos coloca no lugar mais louco aos nossos olhos, no lugar mais inimaginável, tenha certeza que uma palavra de Deus faz você colher 100 por 1. Isso é uma verdade nas nossas vidas. A nossa vida não é regida pela nossa mente. A nossa vida é regida pela fé. A fé em Deus. E Hebreus 11:1 vai dizer que fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza, a convicção daquilo que se espera, mas não se consegue ver. Ser movido pela fé é não ver, mas acreditar que vai acontecer. De algum jeito Deus vai abrir a porta. Mas não tem nem janela ali, Deus abre a porta. Deus faz você prosperar. Num lugar mais inimaginável, mais impossível, Deus te faz prosperar. E aí ele vai para Gerar. E aí, naquele momento, naquele contexto, meus amados, eu me pergunto, se Isaque tivesse seguido o seu coração? Porque, imagina você no lugar de Isaque, você como chefe de família, você tem que tomar uma decisão que vai afetar a tua casa, a tua família.
pode causar a morte dos teus filhos. Teu coração dizendo para ir para o Egito. Teu coração dizendo para você, a tua história, a história da tua parentela, dizendo para você ir para o Egito. Mas Deus mandando você ir para Gerar. Qual é o teu Gerar? O que Deus tem falado para você fazer diferente, você insiste em fazer o contrário? Meu amado, cuidado com o teu coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. O que é pior? A Bíblia diz o seguinte, confia em Deus. Aí Deus te dá um paradoxo, Gerar. Aí o teu coração está palpitante para ir para o Egito. Mas a Bíblia diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Por que a gente insiste em seguir o coração? Por quê? Por que a nossa razão fala mais alto que a nossa fé? É difícil viver pela fé, meus amados. Não é fácil. Se fosse fácil, não teria uma galeria de heróis da fé. Porque fé é isso, é um ato de heroísmo. É você perseverar. É você crer que o impossível vai acontecer. E aí ele vai. Segue a voz de Deus. Segue aquele paradoxo de Deus. Começa a prosperar muito. Começa a colher 100 por 1. E o que acontece? O que vai acontecer na vida dele? Você que estava aqui na semana passada sabe, ele vai e tem um encontro com o rei. Vamos ver? Vamos rever que isso é muito importante. Versículo de número 12. Pule para o versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Meus amados, quando a gente começa a prosperar, a inveja aparece. As pessoas começam a olhar para a gente e a inveja nasce. E ali os filisteus, donos daquela terra, começaram a invejar. E o que vai acontecer? Versículo de número 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 16, disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Para aqui. Agora, ele conseguiu, pela fé, ficar em Gerar. Venceu, talvez, o desejo do seu coração, venceu os seus medos e foi pela fé e fica em Gerar. Começa a prosperar muito, colhendo 100 por 1, ficou riquíssimo, como a palavra de Deus disse. O que acontece? Se levanta o rei e expulsa ele daquele local. Mas espera aí, Deus não mandou Isaque ficar em Gerar? Não ficou? E aí vem um rei, expulsa ele de lá. Talvez eu, no lugar de Isaque, falaria, não era Deus. Não reconheci a voz de Deus. Devaneio da minha mente. Porque se Deus mandou ficar em Gerar, eu começo a dar certo, mas aí vem o rei e me expulsa de Gerar, não era Deus. Ou então eu faço o pior, que Deus é esse, que me ilude, ludibria, que diz que é para eu ficar naquele lugar, começa a me dar tudo, eu começo a enriquecer e daqui a pouco vem um rei e me expulsa daquele lugar. Que Deus é esse? Ou que devaneio foi esse da minha mente? Isaque tinha tudo para ir para o Egito, Isaque já enriqueceu, agora eu vou pegar minhas coisas e vou para o lugar da tranquilidade. Vou chegar no Egito riquíssimo, cheio de bens, já fiz a vontade de Deus, não foi? Não fui para Gerar? Fiquei em Gerar, estou bem, agora eu vou para o Egito e vou desfrutar da minha tranquilidade. Talvez a nossa mente nos enganasse a fazer isso. Talvez muitas vezes Deus te manda a ficar num lugar e quando aparentemente aos olhos humanos o teu tempo chegou naquele lugar, você sem consultar a Deus decide tomar outra direção. A nossa vida é assim. Muitas vezes recebemos uma proposta tentadora de emprego, mas Deus me colocou lá naquele lugar, eu sigo, aceito aquela proposta sem orar. E aquela proposta vai se transformar na minha ruína. Quantas vezes Deus manda fazer algo, mas quando Deus não mandou você sair daquele lugar, você vai e entrega os pontos. Ele tinha os olhos dele, humanos, sim, a substância para tomar uma decisão de ir embora, porque ele obedeceu a Deus, não obedeceu? Ele não foi para Gerar, ele não ficou em Gerar. Só que tem uma grande questão aqui. Deus não apareceu para ele dizendo que ele tinha que sair de Gerar. Mas ele foi expulso. Ele foi expulso. Mas olha o que Isaque fez. Avance um pouquinho. Versículo de número 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Meus amados, que fé desse homem. Ele era riquíssimo. Ele prosperou.
E quando vem a dificuldade, e quando vem o problema, quando vem algo que diz assim, sai dessa terra onde Deus colocou, ele continua em Gerar. Ele se recolhe ao vale, que era o lugar pior, que era o lugar mais afastado, mas ele continua em obediência a Deus e permanece em Gerar. Meus amados, isso é lindo. Isso é lindo. Isaac não deixou ser enganado pelo seu coração. Isaac não se deixou ser enganado pela sua razão. Isaac permaneceu vivendo pela fé. E um homem que se torna poderoso vai habitar no vale. Por quê? Porque Deus não mandou ele sair de Gerar. Da onde Deus não mandou você sair e você saiu? Da onde Deus falou algo para você que talvez no silêncio de Deus você tomou uma decisão pelas suas próprias pernas? Meus amados, quão difícil é o silêncio de Deus. Só que Deus já tinha feito uma promessa. Deus é tão maravilhoso que Ele falou, olha, fica nessa terra, eu te darei essa terra, olha, cumprirei as promessas que fiz a Abraão, todas as nações serão benditas em ti. Ele vai reforçando e vai garantindo, fica tranquilo. Meu amado, você tem uma promessa de Deus na tua vida, amém? Não abra mão dela pelo medo, não abra mão dela pelas circunstâncias, não abra mão dela porque talvez as coisas não estejam acontecendo como você queria. Porque era muito fácil Isaac permanecer em Gerar colhendo 100 por 1. Era muito fácil. Mas quando é expulso pelos filisteus, por Abimeleque, ali se torna difícil. Mas a perseverança de Isaac, na obediência à palavra de Deus, fez ele continuar em Gerar. Glória a Deus. Mas será que é só isso? E o que acontece então? Versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Olha aqui, ao chegar no vale, ao chegar num lugar mais isolado, a chegar talvez, com certeza, preocupado com aquilo que haveria de acontecer, ele encontra um lugar no vale. E naquele vale há poços que seu pai Abraão havia cavado. Sabe o que isso significa? Herança. Isaac tinha uma herança do seu pai. Isaac encontrou no momento de dificuldade uma herança proveniente de seu pai. Poços cavados por Abraão. E ele, em reverência, coloca os mesmos nomes que seu pai o colocara naqueles poços. Que herança você tem dado para os seus filhos? Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, qual é a tua herança? Será que num momento como esse teu filho vai poder encontrar em ti algo que sustente a sua fé? Porque eu tenho certeza que Isaac, quando chegou no vale, ele olha para aquele poço e diz, esse poço é do meu pai, essa terra é minha, esse local é meu. E eu tenho certeza que aquilo foi o grande propulsor da fé de Isaac. Porque em meio àquela circunstância tão adversa, de ser expulso de um lugar que Deus o mandara ficar, encontrar uma herança de seu pai, era algo que com certeza, conjecturo eu, mas com muita certeza, que motivou a fé dele naquele lugar. Ele vai, se estabelece, abre aqueles poços, dá o nome dos pais, e o que acontece? Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. E por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Para aqui. Esta foi a mensagem da semana passada. O poço de Ezeque, o poço da contenda. Ezeque do hebraico é de fato contenda. Você imagina, você prosperava, Deus manda você ficar, num ato de fé você vai para o vale, acha o poço do seu pai, começa a ficar tranquilo. Aí começa a cavar, acha uma água nascente, glória a Deus, Deus está abençoando. É agora, vai dar tudo certo de novo. E vem os pastores de Gerar e contendem contra ele. Meus amados, você já imagina essa situação? Quem já não passou por isso? É de glória em glória, na verdade. A vida do crente é de glória em glória. Quando parecia que ia ficar tranquilo, quando parecia que ele haveria de ter paz, meu amado, vem de novo a peleja, vem de novo o problema. Agora os pastores de Gerar contendam contra ele. Meu amado, entenda uma coisa, pela lei da época, quem abre um poço, tem o poço por direito. Ninguém pode reivindicar aquele poço. Aquele poço é seu por lei. Os poços de Abraão estão entulhados, porque aquele poço era de Abraão por lei. Isaac era herdeiro e podia reabrir aquele poço. Quando você cavava um poço que era algo tão difícil, ainda mais em terras como Gerar, ao cavar um poço e ao achar água, ao se estabelecer ali, era direito seu.
Aquele poço era direito de Isaac, mas ele, mediante a contenda, mediante o problema, ele deixa para lá, como foi pregado na última quarta-feira. Ele não briga, ele não insiste, porque Isaac sabia em quem ele cria. Meus amados, quando temos a certeza que cremos num Deus que não nos desampara, vem o problema, vem a dificuldade, a nossa fé tem que permanecer firme. Não era do jeito que ele queria, eu tenho certeza. Imagina a alegria, aquele banho de água fria, achei isso daqui, é meu por direito, isso daqui é o poço que meu pai Abraão cavou. Ele cava, acha água, e aí vem os pastores de Gerar, que não tinham direito legal de reivindicar, mas reivindicam. E ele tinha o direito de brigar, ele tinha o direito de lutar, mas ele abriu mão daquilo. Isso é uma verdade para as nossas vidas. Temos que saber abrir mão na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Muitas vezes abrimos mão do que é nosso por direito, para que não haja contenda, para que não haja briga, para que não haja problema. Na nossa família é assim. O nosso Ezequiel na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Quantas vezes você, numa discussão familiar, não deixou de lado algo que é seu, ou você, estando certo, não preferiu se calar para que aquela contenda não perdurasse ou não tomasse um patamar muito superior? Ezequiel representa contenda. Mas Isaac, com muita sabedoria, mesmo sendo o seu direito, ele deixa para lá. E ele toma uma ação. E essa ação é a perseverança dele. Olha o que ele vai fazer. Versículo 21. Então, cavaram outro poço. Para aqui. Quem cavou outro poço? Os servos de Isaac. Isaac deixou de lado aquilo que era seu por direito e começa a cavar outro poço. E aqui eu quero fazer um parêntese sobre os servos de Isaac. Talvez se eu fosse um dos servos de Isaac, eu ficaria revoltado com a postura dele. Eu falaria assim, vem cá, tive um trabalhão de abrir aquele poço do teu pai, cavamos, achamos água nascente, a melhor possível, e você abre mão daquilo para aqueles caras que não fizeram nada, você simplesmente não luta por aquilo que é teu por direito, aquilo é tua herança, como é que você fica inerte assim? Como é que você fica alheio a esse problema? E agora sobra para mim ter que cavar outro poço? Talvez se eu fosse um servo de Isaac, eu faria esse questionamento. Mas o que a Bíblia diz? Então, cavaram outro poço. Sabe o que isso significa? Aliança. Os servos de Isaac sabiam quem era Isaac. Os servos de Isaac reconheciam o seu líder, o seu Senhor. Eles sabiam que Isaac era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Ele sabia que Isaac era um homem que tinha intimidade com Deus. E eles, mesmo numa situação adversa, sabendo que Isaac tinha o direito de ficar ali, todo aquele trabalho estava indo por água abaixo, indo para o chão, eles não discutem e começam a cavar outro poço. Como é importante a aliança dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Meus amados, quantas vezes você vai ter que confiar no seu líder e crer que a direção que Deus está derramando sobre ele é aquela que você tem que tomar. Se você não estiver alicerçado com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu líder, se você, mulher, filho, não estiver aliançado com o seu pai, que é o chefe da família, o cabeça do lar, se você no seu trabalho não estiver aliançado com aquele que tem autoridade sobre você, meu amado, na dificuldade a sua fé desfalece. Mas quando eu sei que o meu líder, quando eu sei que aquele que está determinando algo sobre a minha vida é um homem de Deus, é alguém usado por Deus, é alguém que por mais que seja um cenário caótico, adverso, eu sigo a voz do meu líder. Como é bom encontrar um líder em quem nós podemos confiar. Como é bom nessa igreja termos líderes em quem nós podemos confiar, em quem nós devemos manter a nossa aliança inabalável, em meio à dificuldade, em meio ao problema. Por mais que a gente discorde, por mais que aquilo no nosso coração arda em sentido contrário, ter a certeza que a nossa liderança vem de Deus e que ali é o melhor caminho. A aliança dos servos de Isaac com o seu Senhor fez com que eles não parassem. E eles cavam outro poço. E olha o que acontece. Versículo de número 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Meu amado, confiei no meu líder, confiei lá naquele homem de Deus, que eu creio que dá a direção, abro outro poço, consigo mais uma vitória, porque, como eu disse, era difícil cavar e achar água. Consigo mais uma vitória, agora que tudo vai dar certo. Aí vem, contendem de novo.
contendem de novo. A vida nossa é quase uma montanha russa, muitas vezes, né? Bênção, colhendo santo por um, vai expulso, vou para o vale, cava um poço, consigo, daqui a pouco contendem, aí cava outro poço, aí contendem. Viver pela fé não é fácil, não é fácil, não é fácil. E ali, quando mais uma vitória parece que vai chancelar aquele momento, vai trazer a calmaria àquela família, há uma contenda. Só que essa contenda é diferente do poço de Ezeque. O poço de Ezeque, no hebraico, de fato, é contenda. Então, ele não quis prolongar uma contenda com aqueles pastores, com aquelas pessoas daquela circunscrição. Só que Sitna, do hebraico, vem de briga. Só que a raiz de briga é adversário, que tem a mesma raiz de Satã. Ou seja, Sitna vem da mesma raiz do hebraico de Satanás. E sabe a conclusão que eu chego olhando para o poço de Sitna? Que aqui, em verdade, quem se levantou contra a vida de Isaac foi o inimigo, foi o Satanás. Meu amado, entenda uma coisa, isso é uma verdade muito negligenciada na vida do povo de Deus. O mundo espiritual existe. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual, o mundo espiritual reflete na nossa vida. E esse poço é colocado com o nome de Sitna, porque ali Isaac enxerga que há um levantar do inimigo. Meu amado, tenha certeza que quando você não fica inerte, quando você começa a lutar, quando você começa a querer seguir, quando você começa a batalhar, lutar, pelejar, o inimigo vai se levantar contra a tua vida. E muitas vezes o levantar do inimigo vai ser proporcional à tua determinação. Mas isso não pode te paralisar. O poço de Sitna representa o levantar do inimigo contra as nossas vidas. Primeiro foi uma contenda, agora era o próprio inimigo. Satã, raiz de Satã. E aí temos que ter conhecimento da palavra, temos que ter visão espiritual, temos que conhecer as armas que Deus nos deu para enfrentar. Porque, meu amado, João capítulo 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Sabemos esse versículo de cor, não é verdade? Não sabemos, mas esquecemos da vírgula dele. Jesus dizendo, mas eu vim para que tenha vida em abundância. Quando eu olho para o agir do inimigo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas o meu Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Eu vou olhar para o levantar do inimigo, eu vou dizer, ele é mais que derrotado. Eu não tenho que temer as afrontas do inimigo na minha vida, mas eu tenho que entender que Satanás se levanta contra as nossas vidas. Mas quando temos visão espiritual, quando seguimos, quando entendemos o que Jesus fez naquela cruz por nós sabemos que somos mais que vencedores. E que se o inimigo se levantar contra a tua vida, ele vai se levantar para cair. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Preste muita atenção naquilo que eu vou te falar. Meus amados, onde o inimigo tem se levantado na tua vida? Onde o inimigo tem se levantado na tua casa? Onde o inimigo tem te afrontado? Onde o inimigo tem te atormentado? Ele é real. Ele é poderoso. Ele está ao nosso derredor. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas quando nós, filhos de Deus, temos a certeza em quem nós cremos, quando nós, filhos de Deus, usamos das armas espirituais que nós temos à nossa disposição, quando nós, cheios do Espírito Santo, quando o inimigo se levanta, eu lembro, eu rememoro que a palavra de Deus me diz que eu tenho poder para pisar na cabeça de escorpião, serpente, que o inimigo pode se levantar contra a minha vida com todo furor, mas que se eu me mantiver perseverante, crendo no Deus que eu sigo, crendo que o nosso Deus é general de batalha, crendo que o nosso Deus não desampara, crendo que Deus não permite que o inimigo só pode tocar na nós se Deus permitir, e se Deus permitir, meu amado, é porque você pode suportar, como foi com Jó. Entenda, quero te convidar a fechar seus olhos. Muitas vezes quando o inimigo se levanta, nós tememos. Muitas vezes quando vem Sitna, e logo em seguida há uma vitória, logo em seguida, aquilo que parecia que viria, que a solução chegaria, depois de tanta luta, tanto suor, tanto sufoco. Eu cavei um poço, eles entulharam. Eu cavei outro poço, eu tinha uma herança, eu renuncio, eu abdico. E aí eu luto de novo, eu insisto, e vem mais uma vez o problema.
Só que dessa vez é Satanás. Só que dessa vez é o inimigo. Amado, se Deus te trouxe aqui para falar sobre essa palavra, se Deus te trouxe aqui para falar sobre Sitna, é porque o inimigo tem tentado algo contra a sua vida. Talvez você ainda não tenha visto, ou talvez você saiba o que é. Aonde o inimigo tem te atacado? Qual é o teu Sitna? Aonde o inimigo tem se levantado na tua vida? Às vezes é te tirando da graça de Deus, te tirando do prumo de Deus, por meio do pecado, te instigando a usar drogas, ao vício, pornografia, tantas coisas que o inimigo se levanta na nossa vida para nos fazer cativos. Tantos Sitnas há, contenda na família, briga, desunião, família se rompendo, divórcio, pessoas pensando em divórcio. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, meu amado, olhando para o seu casamento dizendo, eu não aguento mais, eu vou me divorciar. Talvez esse seja o seu Sitna. Talvez você tenha entrado aqui dizendo, eu vou desistir do meu filho, eu já não aguento mais, da minha mãe, do meu irmão. Esse é o teu Sitna. É o inimigo tentando agir na tua mente para dizer aquilo contrário à vontade de Deus para a tua vida. Qual é o teu Sitna? Qual é aquilo que tem tanto dominado a tua mente que você lá no fundo, porque há o Espírito Santo em você te dizendo que não é a vontade de Deus, mas aquilo tem te dominado, mas aquilo tem te prendido, mas aquilo tem te aprisionado. Qual é o teu Sitna? Eu quero, feche seus olhos, só escute agora Deus falando ao teu coração. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Quando o Sitna vier, você há de lembrar. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz que tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças na qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando o Sitna se levantar na tua vida, você vai dizer, você foi humilhado, envergonhado, posto a ignomia naquela cruz, porque o meu Jesus venceu por mim, e não há Sitna que vai se levantar contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, porque maior é que está em mim do que está no mundo. Quando o Sitna se levantar, você vai tomar posse da autoridade que você tem pelo nome de Jesus, e você vai repreender o Sitna da tua vida. Quando o Sitna se levantar na tua casa, você vai lembrar da autoridade que você tem para pisar na cabeça de escorpião e serpente. Você vai olhar para aquela cruz e vai dizer, você foi envergonhado nela. Satanás, você é um derrotado. Você só se levanta para cair. Não se deixe paralisar pelo agir do inimigo. Não se deixe paralisar pelo Sitna que há de sobrevir sobre a tua vida. Saia daqui rememorando, lembrando que maior é o que está em ti do que está no mundo. Use a autoridade espiritual que Deus te deu para repreender esse Sitna da tua vida. Muitas vezes você pede, pastor, ora aqui para minha libertação, eu estou cativo a isso, eu estou cativo àquilo, mas a autoridade está sobre o nome de Jesus. Você tem essa autoridade, como foi dito em Lucas 10:10, diz que você tem o poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Você só precisa fazer uso da autoridade que lhe foi derramada pelo nome de Jesus. Então nessa noite clame. Quando Jesus foi ser tentado no deserto, você sabe essa história. Antes dele ter um encontro com Satanás naquele lugar, a palavra de Deus diz bem claro, Jesus, cheio do Espírito Santo. Um dos segredos da vitória de Jesus, o prenúncio, o primeiro destaque daquela que haveria de ser a grande vitória de Jesus no deserto, era ele estar cheio do Espírito Santo. Então eu te convido nessa noite a clamar para que Deus te encha mais do Espírito Santo. Eu te convido a que você nessa noite, enquanto haveremos de louvar, você peça a Deus, revela o Sitna que está se levantando contra a tua vida. Porque, meu amado, se a batalha é espiritual, você precisa enxergar com olhos espirituais. Então peça a Deus para que desperte os teus olhos espirituais nessa noite. Peça para Deus tirar a trave dos teus olhos. Peça para Deus, aonde o inimigo tem tocado na minha vida, na minha casa, na minha família. Peça para Deus revelar e use a autoridade que há no nome de Jesus para repreender esse agir nessa noite. Hoje é noite de vitória, mais uma vez, do povo de Deus. Para quando o inimigo se levantar, você vai pisar na cabeça dele. Você vai dizer, você é mais que um derrotado. Você foi exposto à vergonha naquela cruz. Eu te repreendo em nome de Jesus. Comece a repreender os Sitnas da tua vida, da tua casa, da tua família, no teu trabalho, em todos os lugares. Glória a Deus. Clame pela presença de Deus. Clame pelo Espírito Santo te encher.
Clame agora para Deus revelar esses Sitnas. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até clamam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Ninguém vai apagar. O selo que há em Você tem um selo, meu irmão. a marca da Você promessa tem a marca de Jesus em você. que Ele me fez. Ninguém vai te De impedir. quem vai impedir? Se decidido estou, De quem te pois quem prometeu. me prometeu é fiel pra cumprir. Declare nessa noite para o inimigo ouvir. O teu Deus não falha. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos que o nosso Deus nunca falhará. E nessa fé, e nessa certeza, e nesse declarar, nós dizemos: Senhor, pode vir a derrota, a aparente derrota, aquilo que aos nossos olhos era derrota. Deus, se cavarmos um poço e haver contenda, se nós renunciarmos, cavarmos outro poço, e se o inimigo se levantar, nós saímos daqui na certeza de que o nosso Deus os expôs à ignomia naquela cruz, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que temos autoridade para pisar na cabeça do inimigo, que não vamos nos render ao agir do inimigo. Deus, nós declaramos, Satanás, escute nossa declaração nessa noite. Nós declaramos: tu não tem autoridade sobre nós, tu não tem autoridade sobre a nossa casa, tu não tem autoridade sobre a nossa vida. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda arma forjada contra mim, toda arma forjada contra a minha família. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus todo cair por terra do agir do inimigo sobre as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias. Nós declaramos que somos mais que vencedores. Se um poço for entulhado, nós declaramos que somos mais que vencedores. Se outro poço for entulhado, nós declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque saímos daqui na certeza que o inimigo até pode se levantar contra nós, mas como Isaías fala, toda arma forjada contra mim não prevalecerá. O poço foi entulhado, mas a minha fé que o meu Deus vai me abençoar e vai abrir uma porta muito maior é o insucesso da arma forjada. Porque a arma forjada, a arma foi forjada, a tua palavra diz que armas seriam forjadas, mas Deus, ela não vai alcançar a finalidade pela qual ela foi forjada, porque Deus, estamos blindados pelo teu Espírito. Então enche-nos cada vez mais do teu Espírito Santo, enche-nos cada vez mais, e que Deus, façamos uso da autoridade derramada sobre nós. A igreja ainda de olhos fechados. Meu amado, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu não sei como você entrou por aqui, eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho certeza que o inimigo tem se levantado contra ti. Sitna é real na tua vida, e você sabe disso. E você sabe que talvez você não consiga lidar, você já tenha desistido, ou esteja à beira de desistir, e você já não aguenta mais tanta opressão, tanta dificuldade, depressão, dor, pensamentos até mesmo de ceifar sua própria vida. Meu amado, Deus está falando contigo nessa noite. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, como foi dito em Colossenses, foi cancelado naquela cruz. Você pode tomar posse nessa noite da autoridade do nome de Jesus para repreender isso sobre a tua vida. Mas como foi dito, há necessidade de você estar cheio do Espírito Santo.
Há necessidade de você usar a autoridade de maneira correta. E o prenúncio, o princípio, a gênese disso é confessar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, como Romanos 10:9 nos ensina. Mas não só isso, Mateus capítulo 10:32 fala: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai. Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus, mas você sabe que as mazelas da vida, as dores, as dificuldades, o pavor, o medo, o desespero, te tiraram do caminho do Senhor. O Sitna que se levantou contra a sua vida, até te tocou, te tirou daquele caminho estreito. E você sabe que você precisa nessa noite tomar uma postura diferente, mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa noite. Levante sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Se você quer confessar a Cristo como teu suficiente Salvador e entregar sua vida a Jesus mais uma vez, se você já o fez e deseja, vem aqui à frente, você que levantou sua mão, eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, eu quero orar. O pastor Alexandre Gama também orará. Sai do seu lugar, não deixa a timidez te prender. Vem até aqui. O Sitna se levantou, mas nessa noite, todo o agir do inimigo está caindo por terra na tua vida. Glória a Deus. Amado, em nome de Jesus, toca a vida dos teus filhos nessa noite. Vem, Deus, enchendo com teu Espírito Santo. Vem, Deus, tocando, perdoando cada pecado, cada erro. E vem enchendo agora com teu Espírito Santo. Deus, tira todo o agir do inimigo. Cancela tudo. Todo mal que tem se levantado. Deus, teus filhos repreendem agora pela autoridade do nome de Jesus. Oh, Deus. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, repita essa oração comigo. Ou se você entregou, entende que precisa fazer novamente, repita essa oração comigo. Pai amado, em nome de Jesus, eu confesso que o Senhor Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Deus, perdoa os meus pecados. Enche-me agora com teu Espírito Santo e me dá forças para vencer, para lutar, para pelejar. Escreve o meu nome no livro da vida. E que Deus, a partir dessa noite, se o Sitna se levantar, se o problema se levantar, se a mazela vier, se entulharem meus poços, se algo se levantar contra a minha vida, eu, na autoridade do nome de Jesus, repreenderei. Pai, toma a vida dos teus filhos na tua mão. Toma essa aliança que eles mais uma vez fazem na tua casa. Enche as suas vidas, enche as suas famílias e os abençoa. É o que nós te pedimos e fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. E se você crê nisso, dê amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de passar, você pode tomar seu lugar. Abraços.